Olá, são 8 horas e 30 minutos em Brasília. Um bom dia para você. A Comissão de Agricultura se reúne às 11 da manhã para discutir qual é a atual imagem que o mundo tem do agronegócio brasileiro e das políticas de preservação do meio ambiente. A audiência acontece a pedido da senadora Soraya Tronic. O que nós queremos mostrar nessa audiência pública é que nós temos cada dia melhorado mais a nossa produção, aumentado a produção sem aumentar a extensão de terra e tudo isso com sustentabilidade. Nós queremos também entender quem tem interesse em falar mal do Brasil, que interesses estão por trás. Que interesses estão por trás, de repente, do Fundo Amazônia, que nós não temos controle sobre as ONGs não prestam contas. Uma decisão que interessa a todos, consumidores, produtores, artistas e empresários da comunicação audiovisual. Logo mais, às 10 da manhã, a Comissão de Ciência e Tecnologia pode votar uma proposta que altera a lei das TVs por assinatura. Votação decisiva nesta quarta-feira, 10 da manhã, na Comissão de Ciência e Tecnologia. Um projeto muda a lei que rege os serviços de audiovisual de acesso condicionado, as TVs por assinatura. A proposta tem 2 pontos polêmicos. Primeiro, ela derruba os limites da propriedade cruzada entre produtoras e distribuidoras. Hoje, quem produz não pode distribuir e quem distribui não pode produzir. O segundo ponto polêmico diz respeito às plataformas em vídeo via streaming, via internet, que hoje não são regulamentados pela lei, como o YouTube, como o Netflix. A votação começa às 10 da manhã e você acompanha na TV Senado via internet. E nessa reunião de hoje, os senadores da Comissão de Ciência e Tecnologia devem deliberar também sobre o projeto das teles. O texto prevê um novo marco regulatório para o setor de telecomunicações. E a proposta que torna obrigatório o uso de monitoramento eletrônico pelos condenados por crimes hediondos ou violentos durante os saidões está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça. O projeto é do senador Davi Alcolumbre. Outra proposta que poderá ser votada é a que altera a lei de execução penal para estabelecer que é falta grave quando o condenado não respeita o perímetro de monitoração eletrônica imposto pelo juiz. É uma questão de disciplina para que, daqui por diante, uma vez aprovado esse projeto do Senado, os sentenciados cumpridores de pena com tornozeleira se retenham dentro daquele perímetro estabelecido pelo magistrado. E outras comissões também se reúnem nesta manhã. Vamos conferir aqui no telão. Às 9 horas, na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, vai ser realizada audiência pública para debater proposta de venda fracionada de gás de cozinha, o GLP. Às 9h30, está na pauta da Comissão de Assuntos Sociais o projeto que garante aposentadoria a dependentes até a concessão da pensão por morte. E às 10h30, na subcomissão sobre doenças raras, o debate vai ser sobre a revisão das diretrizes curriculares nos cursos de nível superior e profissional na área de saúde, para a inclusão das disciplinas sobre doenças raras, aconselhamento genético e genética clínica. O Senado começou a debater no plenário a proposta de emenda à Constituição da reforma da Previdência. Em uma sessão de debates temáticos, foram ouvidos 3 convidados a favor da reforma e 3 contrários. Depois de mais de 6 horas de apresentação, os senadores puderam dar opiniões e questionar os especialistas. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, abriu a sessão de debate, mas logo passou a presidência para o relator da reforma, Tasso Gereissati. Se em algum momento deixarmos desassistidos nossos irmãos e irmãs que vivem nas condições mais difíceis deste que é um dos países mais desiguais do mundo, não deveríamos ter mais o direito de chamar este país uma nação. O processo de envelhecimento da população brasileira é extremamente rápido e esse é um problema complicado. Apesar de a gente ser um país jovem ainda hoje, o Brasil hoje já gasta 14% do PIB com previdência e assistência social. Só para vocês terem uma ideia do que isso significa, o Brasil gasta 14% do PIB e tem 9,5% da sua população com 65 anos ou mais. O Brasil gasta 7% do PIB com educação e tem 25% da sua população
população com 15 anos ou menos. Isso significa o seguinte: per capita, o governo brasileiro gasta 6 vezes mais com aposentadoria e pensões do que com a educação das suas crianças e jovens. O que precisa ser reformado não está sendo reformado, que é a previdência dos estados, que é a previdência dos municípios, que é a previdência dos militares. E nós estamos reformando o que já foi reformado, o regime próprio do servidor público civil federal e o regime geral da Previdência Social. Nos últimos 20 anos, nós tivemos 7 emendas constitucionais que reformaram esses 2 sistemas. Já representa esse gasto previdenciário mais de 50% de todo o gasto federal e nos próximos anos, eu digo na próxima década, isso já atingirá 80% do orçamento. O déficit consolidado da Previdência, senhores, é de 5% do PIB. Maior é o déficit do que deveria ser, segundo a nossa taxa de envelhecimento, a nossa despesa. O déficit é maior do que deveria ser a nossa despesa, dado o padrão de envelhecimento da população brasileira. Um governo cabeça de planilha, um governo que pensa de acordo com os manuais do FMI e do Banco Mundial, certamente terá dificuldades para fazer outra coisa senão uma reforma previdenciária ultra-regressiva que atinge fundamentalmente os mais pobres. É mentira que essa reforma coíbe prioritariamente privilégios. Se quiserem, façam uma PEC somente combatendo privilégios. Eu serei o primeiro a apoiar. Quando nos debruçamos sobre esse tema, nós levamos em consideração de que era um remédio a ser aplicado à sociedade brasileira e um remédio amargo. Quem é o dirigente que gosta de dar notícias que não são boas? Mas isso não é fruto deste governo, é fruto da sociedade brasileira. E por isso, desde o início nós dissemos: quem ganha mais, quem tem maior capacidade contributiva vai contribuir com mais. E quem tem menor capacidade contributiva vai contribuir com menos. Mas todos vão contribuir. Depois da exposição dos especialistas, os senadores puderam fazer perguntas e comentar o assunto. Haverá ainda outras 4 sessões de discussão em primeiro turno e mais 3 sessões em segundo turno. A votação final deve acontecer até o dia 10 de outubro. O subprocurador-geral da República, Augusto Aras, indicado pelo governo para o cargo de Procurador-Geral da República, esteve nesta terça-feira no Senado. A visita foi a convite do presidente da Casa, Davi Alcolumbre, para que Aras pudesse conversar com líderes partidários. Aras também conversou com diversos outros senadores em visitas que fez aos gabinetes. A indicação dele ainda não chegou ao plenário do Senado, mas a expectativa é de que a sabatina aconteça até o final do mês na Comissão de Constituição e Justiça. Apesar de o presidente da República, e eu falo isso com muita independência, não ter seguido a lista tríplice, né, é uma atribuição do presidente escolher fora da lista. Já aconteceu isso no meu estado, agora aconteceu aqui no governo federal, mas o importante é que ele desempenhe um papel dentro da lei. A indicação do presidente não vai dar nenhuma conotação de que ele vai seguir aquilo que o presidente deseja, como todos fizeram isso. Uma conversa muito boa, ele demonstra muito preparo, conteúdo, conhecimento, e nós estamos conhecendo melhor o procurador Augusto Aras para poder, no momento oportuno, ele ser sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça. Claro que o processado ainda vai chegar, hoje ou amanhã, será designado um relator na Comissão de Constituição e Justiça para o quanto antes a gente poder fazer a sabatina. Aqui eu me encontro à espera da sabatina e estarei sendo julgado pelo Senado Federal e, respeitosamente, não posso responder a perguntas que, como todos gostariam de responder, tendo em vista que somente ao Senado, na sabatina, caberão todas as respostas que os senhores pretendem. Hoje, a coluna da IFE, a Instituição Fiscal Independente, traz o analista Alexandre Andrade. Ele fala sobre o relatório fiscal de setembro, que apresenta um balanço da economia brasileira no segundo trimestre de 2019.
A Instituição Fiscal Independente do Senado Federal divulga o seu relatório de acompanhamento fiscal de setembro. Um dos destaques do relatório é a divulgação do PIB do segundo trimestre do ano, feita pelo IBGE em 30 de agosto passado. No período, a economia cresceu 0,4% em relação ao primeiro trimestre, na comparação dos dados com ajuste sazonal. Em linhas gerais, o crescimento da economia ocorre de maneira muito tímida e concentrada em poucos setores de atividade econômica. Pelo lado da oferta, no segmento de serviços. Pelo lado da demanda, no segmento de consumo das famílias e dos investimentos. O crescimento do consumo das famílias é tímido e ocorre em função de condições relativamente desfavoráveis no mercado de trabalho. O número de pessoas desocupadas continua muito elevado, assim como o contingente de trabalhadores desalentados. Ao mesmo tempo, o crescimento da ocupação ocorre em segmentos de informalidade, assim como o poder reduzido de barganha dos trabalhadores limita o avanço do rendimento real médio. Assim, os consumidores mantêm um comportamento bastante retraído, postergando decisões de consumo. Do ponto de vista dos investimentos, as elevadas incertezas existentes na economia postergam decisões dos empresários em função da baixa expectativa de demanda num futuro próximo. A Instituição Fiscal Independente acredita que a liberação de recursos do FGTS e do PIS/PASEP, estimada pelo governo em torno de 40 bilhões de reais, possa dar algum alento ao consumo doméstico, produzindo alguma atração sobre a economia. Ao mesmo tempo, a perspectiva de que o Banco Central continue a reduzir a taxa básica de juros da economia deverá contribuir para fortalecer esse movimento produzido pelos saques de recursos do FGTS. A IFE acredita que as medidas com efeito sobre a economia no curto prazo, assim como outras que produzam avanços na consolidação fiscal do país, assim como o aumento da produtividade, deverão permitir com que a economia brasileira retome uma capacidade de crescimento de forma sustentada no médio e longo prazo. Cortes no orçamento da ciência e tecnologia suspendem bolsas e prejudicam pesquisas em andamento. O senador Isalci Lucas conta em nossa entrevista de hoje que pretende convencer a Comissão Mista de Orçamento e o ministro da Economia a priorizar investimentos na área. Olá! O papel estratégico da ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento do país será tema de debate pela frente parlamentar que se dedica ao assunto no Congresso Nacional. Nós vamos conversar com o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal. Seja bem-vindo, senador. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Senador, o senhor preside a Frente Parlamentar de Ciência, Tecnologia, Pesquisa e Inovação. A frente está anunciando esse debate, né? E os palestrantes serão o general Eduardo Vilas Boas, assessor do Gabinete de Segurança Institucional, o ministro da Economia, Paulo Guedes, o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, e o co-presidente do Conselho da Natura, empresa de cosméticos, né, Pedro Passos. Qual a expectativa do senhor em relação ao debate? Bem, nós estamos promovendo não só essa na quinta-feira, como estou levando também para a Comissão Mista do Orçamento, essa discussão da ciência e tecnologia. O Brasil não está avançando, e pelo contrário, né, está recuando. Nós temos diversos países desenvolvidos que estavam bem atrás da gente, hoje está disparado na frente. Por quê? Porque investir em pesquisa, em ciência, tecnologia e educação. Então, o nosso orçamento é péssimo, está pior do que há 15 anos atrás, apesar do número de pesquisadores ter aumentado. O senhor está falando de uma forma geral do orçamento ou o senhor está falando do orçamento para ciência, tecnologia e inovação? De uma forma geral, mas principalmente na área de ciência, tecnologia e inovação. O orçamento da ciência tem caído a cada ano e ainda sofrido a questão do contingenciamento. A pesquisa não para esperar. Você tem que ter regularidade. Muitas vezes a gente brigava muito para manter o recurso regular, mas hoje não. Hoje nós estamos aí sofrendo sérias consequências dos cortes. Está aí a bolsa do CNPq, né, da CAPES, né, o Instituto de Pesquisas. A CAPES anunciou o corte de mais 5 mil bolsas de pós-graduação, totalizando este ano 12 mil cortes. Né? E sem considerar o orçamento para o ano que vem, que é impossível você tocar, né, os programas com corte no orçamento. Então, é uma discussão que nós estamos fazendo. Estou fazendo inicialmente pela frente para tentar sensibilizar quem comanda o país, que é o Ministério da Economia. O Ministério da Economia precisa entender que o Brasil só vai avançar, só vai aumentar a receita, só vai ter desenvolvimento se investir
em qualidade da educação e pesquisa, ciência e tecnologia. Mas o senhor acha que há falta de sensibilidade da parte do Ministério da Economia ou falta de recurso mesmo? Eu acho que sim, porque todas as reuniões que a gente promove na Comissão de Ciência e Tecnologia, na Comissão de Educação, é unanimidade. Todo mundo aqui faz um discurso favorável à educação e ciência e tecnologia. Mas na hora de colocar recurso, na hora de priorizar as ações, não tem a mesma repercussão. Então, por isso que agora eu estou levando o debate também para a Comissão Mista do Orçamento, para que lá na comissão as pessoas também entendam, né, da importância do investimento em pesquisa, ciência e tecnologia. Senador, além dos cortes, né, tanto nas bolsas da CAPES, os recursos do CNPq, né, redução de recursos para o setor de uma forma geral, né, há também um discurso que tenta desacreditar a ciência, né? Eu queria tocar no exemplo, por exemplo, do INPE, Instituto de Pesquisas Espaciais, que teve seus dados negados, tanto pelo presidente da República quanto pelos ministros, apoiadores, né? Como é que o senhor avalia o impacto que essas declarações têm sobre a pesquisa científica no país e sobre até a destinação de recursos para a pesquisa científica? Eu acho que essa questão foi questão de interpretação, né? Porque a questão dos dados, né? Quando você faz o cômputo de tantos anos é uma coisa, quando você faz no dia é outra. Então é questão de informação equivocada. Agora, o que a gente precisa é sensibilizar, popularizar a ciência e tecnologia. As pessoas precisam entender, né, se você tem hoje um celular, todo mundo acessa a internet, se deve à pesquisa, ciência e tecnologia. Os países estão avançando e nós estamos ficando para trás, né? Na área de fármacos, na área de todas as áreas, né? Não existe nada hoje que não seja produzido através de pesquisa e ciência e tecnologia. Então, o Brasil é o 13º país em artigos científicos. Tem muito conhecimento. Agora, transformar esse conhecimento em recurso, em emprego, em geração de renda, é o desafio que nós temos. Agora, nós estamos sem orçamento. Nós estamos com vários pesquisadores já numa idade avançada. Grande parte dos nossos pesquisadores já estão em idade de aposentar. Pesquisa e inovação, ciência e tecnologia, você não transfere da noite para o dia. Você tem que ter concurso para novos pesquisadores nos institutos, para que eles possam ter essa transição do pesquisador que está aposentando para os que estão entrando. Pois é, o senhor já falou isso também em audiência pública, né? Mas o Brasil formou uma quantidade muito maior de mestres e doutores nos últimos anos do que vinha formando ao longo de sua história. E esse é o problema. Né? Foi uma expansão da pós-graduação no país. Como que a gente tem menos pesquisadores? Nós aumentamos muito, mas não tem suporte, não tem apoio. Então, quer dizer, nós estamos aí com 330 milhões para pagar as bolsas até o final do ano. Estava brigando a nem chegar até o final do ano, né? Exatamente, porque só tem orçamento até setembro. Então, nós estamos lutando para pagar as bolsas. Agora, essas bolsas estão defasadas há 6 anos, que não tem reajuste. Pra você ter ideia, uma bolsa de doutorado, dedicação exclusiva, R$ 2.500. Né? Você tem bolsa de alunos... O estudante de doutorado não pode trabalhar, né? Dedicação exclusiva, você tem que dedicar o projeto. Então, como é que você vai querer que um pesquisador tenha um bom resultado com R$ 2.500? Não pode trabalhar além do que está trabalhando no doutorado, que já é bastante trabalho. Já é muita coisa. Então, além dessas questões, nós temos, por exemplo, a questão de estrutura, fomento. Não adianta também pagar só a bolsa, aí chega lá, está tudo quebrado, não tem manutenção de equipamento, não tem matéria-prima, não tem insumo, não tem nada. Então, o Brasil precisa entender, e eu quero levar essa cultura agora para a Comissão Mista do Orçamento, que é a comissão que define as prioridades de recursos, para que a gente possa sensibilizar a essas pessoas que são especialistas, que estão lá na área de orçamento, para que eles entendam a importância do investimento em ciência e tecnologia. E a gente está acompanhando há anos essa questão. Na Comissão Mista do Orçamento, vocês falam em corte. Ninguém discute como aumentar a produtividade, a receita, né, o desenvolvimento econômico. Então, estou levando essa cultura para lá para ver se a gente consegue sensibilizar na elaboração agora da LOA, para que a gente possa proibir o contingenciamento de ciência e tecnologia. Nesses últimos anos, nós conseguimos uma vez, na LDO. Não conseguimos mais, mas queremos reforçar isso, que o dinheiro não seja contingenciado. Segundo, que aquilo que for definido no orçamento seja até o final do ano, que vem. Não dá para você ter um orçamento que você já sabe que ele só vai durar até tal mês, né? Então você tem que fazer uma previsão real.
O senhor quer tornar o orçamento para ciência e tecnologia num orçamento impositivo, seria isso? Alguma mudança de regulamentação? É, que proibiu o contingenciamento, porque pesquisa, não dá para você começar um projeto de pesquisa, aí no meio do caminho dizer, olha, tem que suspender porque não tem recurso. Você não tem como retomar no ano seguinte, você perde tudo que você já fez. Então, o contingenciamento é que tem atrapalhado muito, mas além do contingenciamento, nós temos sofrido muito corte do orçamento. O nosso orçamento hoje, para ciência e tecnologia, ele é menor do que o orçamento de 15 anos atrás. Então, você tem um orçamento menor do que 15 anos atrás e uma comunidade científica que cresceu bastante. Agora, para onde é que estão indo os nossos pesquisadores? Estão indo embora, vão para o exterior. Então, a gente teve um investimento, né? Formamos doutores, mestres, e que são bacanas. O brasileiro é criativo, é dedicado, é uma pessoa... Não, essa expansão aconteceu não só no Brasil, mas muitos estudantes brasileiros foram formados também no exterior. Pois é, mas eles estão ficando lá, não estão voltando. Por quê? Porque nós não estamos oferecendo a eles condições de eles trabalharem no país. Então, por falta de estrutura, né? Então, tem vários desafios. A gente precisa popularizar isso, né, para a população também começar a cobrar. Por exemplo, nós estamos botando a Previdência. Os ministros não saem daqui explicando, falando, mostrando a importância. Quando você fala em ciência, tecnologia e educação, fica para o segundo plano, vem o terceiro escalão para conversar sobre isso. Então, a gente quer mudar esse foco. Nós queremos que o governo coloque ciência, tecnologia e educação como prioridade nacional. O senhor vem defendendo a regularidade dos recursos, né? Acabou de falar sobre isso, e o senhor defende novas fontes de financiamento para pesquisas em instituições públicas, nós temos que buscar. Mas onde que a gente encontra essas novas fontes? Está aí o pré-sal, nós temos que destinar parte desses recursos para ciência e tecnologia. Tem projeto tramitando que nós queremos aprovar. Teve agora, por exemplo, o excedente do petróleo, que deveríamos ter aplicado em ciência e tecnologia. Que foi aprovado. Vai entregar para os municípios, os estados, que vão gastar na Previdência lá do estado. Né? Então, a gente está perdendo as oportunidades. Nós já tivemos a época da borracha, a época do ouro, agora a época do pré-sal, que a gente fica investindo isso, gastando isso em custeio e esquecendo de construir para o futuro. Né? A gente precisa consolidar o sistema de ciência, tecnologia e inovação. Está aí a lei de informática, a mesma coisa. Muitas empresas vieram para o Brasil, estão investindo em pesquisa, agora acaba, né? Nós tivemos aí a questão da OMC, que proibiu o incentivo do IPI. Nós temos que resolver isso, e está vencendo agora. Então, a gente tem que priorizar a ciência e tecnologia. Se deixar para terceiro plano, como está acontecendo, o Brasil não vai avançar. Senador, muito obrigada pela entrevista. Um pouco do charme de um estado da região norte do Brasil. Foi inaugurada nesta terça-feira, no Espaço Ivandro Cunha Lima, a exposição Amapá, onde os hemisférios se encontram. A mostra celebra os 76 anos da criação do território federal do Amapá. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, participou da abertura da exposição. 56 telas, 28 artistas de gerações e talentos diversos. Em comum, a alma amapaense, tocada e tocando as pessoas com as emoções próprias do lugar. Cenas do cotidiano, a natureza plena e viçosa, o capricho nos detalhes de monumentos, recantos e objetos. No artesanato, toda a graça e encanto das bonecas afro, das louças, adereços, vestimentas das comunidades tradicionais. É o esplendor da cultura do Mar Abaixo. Isso é a nossa maior manifestação cultural do estado do Amapá. E o Mar Abaixo é uma dança típica do estado, que é o Mar Abaixo Batuco. Talvez se dê uma expressão da vinda dos negros Mar Abaixo, do norte da África, para o Amapá. Diversidade, mistura, partilha. Na junção do sul e norte do planeta, singularidades culturais. O Amapá leva a sério o ser brasileiro. Os senhores e as senhoras, a partir dessa exposição, conhecerão um pouco da outrora Guiana Portuguesa. A diversidade de vegetação, a diversidade de relevo, tudo isso é reproduzido na riqueza das artes plásticas do Amapá. No Senado Federal, nós nos congratulamos com a criação do território federal acontecida há 76 anos atrás. É a oportunidade de um amapaense comemorar a festa de criação do território,
do seu Estado, como presidente do Senado Federal. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Às 10 horas está marcada a sessão especial no plenário do Senado para celebrar justamente os 76 anos da criação do território federal do Amapá. Obrigado pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.